O Marçal é um perdedor na eleição de São Paulo frente ao que aconteceu, ao que ele conseguiu e etc. Então, esta ideia de que trazer Pablo Marçal para um voo nacional, isso é pura especulação. É quase um devaneio. Talvez o mais festejado deles hoje seja, de fato, o governador de São Paulo, o governador Tarcísio. Quest simula cenário para 2026 com Lula, Marçal e Tarcísio, ou seja, simulado para a presidência da República de 2026. O ex-candidato Pablo Marçal, candidato à prefeitura da capital paulista, aparece na sequência com 18%. Olha aqui, Tarcísio, 15%. Tarcísio de Freitas, o atual governador do estado de São Paulo. Surpreendente. Pablo Marçal continua utilizando a imprensa a seu favor. A imprensa que tenta, de qualquer maneira, diminuir Pablo Marçal, enfraquecer o empresário para as próximas eleições. Já tentou fazer isso bastante nas eleições para a Prefeitura de São Paulo, mas o que eles não entendem é que estão sendo usados pelo Pablo Marçal para seu próprio crescimento. Nem o governador Tarcísio de Freitas está entendendo toda a movimentação feita por Pablo Marçal justamente para atingir as pessoas, se tornar cada vez mais popular para conseguir enfrentar o atual presidente da República. Mas agora o que ninguém está entendendo é que Pablo Marçal sim é que pode vencer Lula, porque Tarcísio de Freitas não é tão conhecido. Pablo Marçal já falou sobre isso e é essa a estratégia que ele está usando, se tornar cada vez mais conhecido, principalmente no Nordeste, na periferia, para conseguir bater de frente com o Lula em 2026. Não sai daí, porque você vai ver a estratégia de Pablo Marçal sendo montada para 2026. Você acha que Pablo Marçal poderá disputar as eleições em 2026 ou a justiça vai querer derrubá-lo de todo que é jeito? Deixa aí a sua opinião e bora ver. Mas antes, dá uma olhada nessa tela aqui, olha só o quanto a gente faturou com apenas uma notícia que a gente destacou aqui do Pablo Marçal. Se você quiser entender como fazer isso, ganhar dinheiro destacando as notícias aqui, repercutindo na internet, pode ser do Pablo Marçal, do seu time do coração, da seleção brasileira, fofoca, o que for, link na descrição para você. Voltamos, bem-vindo de volta à programação aqui da CNN Brasil e voltamos com pesquisa eleitoral. Mas não é pesquisa eleitoral sobre o segundo turno, nem alguma coisa do primeiro. É um outro cenário e chama a atenção. Olha aqui, Quest simula cenário para 2026 com Lula, Marçal e Tarcísio, ou seja, simulado para a presidência da República de 2026. E eu já me antecipo mostrando para vocês o que está escrito aqui na linha fina, tá? O levantamento foi feito entre os dias 25 e 29 de setembro, antes da eleição, antes de Pablo Marçal publicar um laudo médico, considerado falso pela Polícia Civil contra Boulos, o adversário. Vamos aqui aos números, minha gente. Olha só qual é o resultado. Quem você acha, hein, que venceria entre os três? Vejam aqui os resultados dessa pesquisa. Lula, o atual presidente da República, 32% das intenções de voto, segundo a pesquisa Genial Quest, divulgada neste domingo. O ex-candidato Pablo Marçal, candidato à prefeitura da capital paulista, aparece na sequência com 18%. Olha aqui, Tarcísio, 15%. Tarcísio de Freitas, o atual governador do estado de São Paulo, eles teriam esses números numa disputa hipotética, tá bom? Uma hipótese do que seria o cenário caso os três estivessem na disputa. 18% indecisos, 18% branco, nulo ou não votariam. O Instituto ouviu 2.000 eleitores entre os dias 25 e 29 de setembro, como eu acabei de citar. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança dessa pesquisa é de 95%. Reitero que foi antes do resultado do primeiro turno, antes de tudo o que ocorreu envolvendo Pablo Marçal e aquilo que foi feito em relação ao candidato do primeiro turno, que foi para o segundo turno, o Guilherme Boulos, tá bom? O Marçal é um vencedor da eleição de São Paulo ou o Marçal é um perdedor na eleição de São Paulo frente ao que aconteceu, ao que ele conseguiu e etc? Eu vi esse comentário do Ineg e eu confesso que eu pensei nele a semana inteira. Mas eu acho o seguinte, eu acho que de imediato, assim, o Marçal venceu. Ele conseguiu se projetar na Prefeitura de São Paulo. Mas eu acho que a grande pergunta que tu deixou no teu comentário é se ele é um fenômeno eleitoral ou se ele é um fenômeno político. E eu acredito que isso a gente só vai saber agora com o passar das semanas. Porque a democracia não é o governo dos melhores, Venceslau. Não é o governo da pessoa mais inteligente, é o governo dos populares. E eu já falei para o Venceslau e para vocês que a democracia só funciona com quem é popular. A Marina é uma excelente candidata, tem ideias muito boas, tem experiência, trabalha no governo e tudo, mas não tem a popularidade. Não é diminuindo, pelo contrário. Aqui ela disse que é mais preparada que o senhor. Mas eu vou discutir isso com ela. Ela é ótima no serviço público, ela já trabalhou. Eu nunca fui funcionário público.
É que podemos sintetizar assim, é evidente que ele, de alguma maneira, ele foi um vencedor importante durante a campanha. Antes da campanha, quem era o Marçal? Entendeu? Hoje ele é discutido no Brasil inteiro. Impressionante como o nome dele se sem estendeu. Tempo de televisão e rádio, sem a televisão, sem nada, com o político, estilo dele, que a gente discute e lamenta muitos aspectos e tal, mas que ele é um vitorioso nesse sentido, é. Agora, que ele cometeu um dos maiores erros, os mais graves, eu não me lembro agora de erro tão grave como o que ele cometeu. E elementar, né? Absolutamente elementar e até difícil de entender. Até difícil de entender. Isso não há dúvida nenhuma. O União Brasil estuda propor a filiação de Pablo Marçal. Essa informação foi revelada pelo jornal Folha de São Paulo e pode atrapalhar os planos de Ronaldo Caiado para 2026. Isso porque o governador de Goiás se coloca como pré-candidato à presidência da República. O intuito do partido com o convite a Marçal seria justamente aproveitar esse potencial do empresário e o interesse do mesmo em buscar um projeto nacional. Para atraí-lo, o União Brasil utiliza o fato de ter a segunda maior bancada entre as siglas conservadoras e, consequentemente, estuda para a disputa presidencial. Você, Cristiano Beraldo, União Brasil, um partido com muitos representantes, fusão do Democratas com o PSL. Havia a ideia de lançar Ronaldo Caiado em 26, mas parece que Pablo Marçal pode, inclusive, atrapalhar esse projeto, né, Beraldo? Renato, o União Brasil ele sempre tem oportunidade e se revela um balaio de gato, né? Tem um foco no oportunismo muito grande. É uma fusão que não deu certo, porque existem duas linhas ali de conduta, uma do Democratas, né, o antigo PFL, de políticos mais tradicionais, e de outro lado o PSL, que bombou em 2018 com a eleição de Jair Bolsonaro pelo partido, mas que depois não conseguiu manter uma unidade. E eu acho curioso o União Brasil querer se colocar agora como um partido conservador, ao mesmo tempo que está ali tentando, de todas as formas, uma aproximação com o Palácio do Planalto para que Elmar Nascimento seja o seu candidato à presidência da Câmara, com as bênçãos, com o apoio de Luiz Inácio Lula da Silva e do PT. Então, eu acho que é uma incoerência absoluta, digna de quem não tem absolutamente nenhuma ideologia a não ser a vontade de estar abraçado com o poder. Estão fazendo uma aposta antecipada em Pablo Marçal. Acho que deveriam, pelo menos, aguardar o resultado das eleições de São Paulo para entender qual é a dimensão desse fenômeno. Mas parece que querem ser os primeiros da fila. Vamos ver o que vai dar certo. Luiz Felipe Dávila, será que não estariam jogando para a plateia para sentir como isso repercute? Bom, primeiro, o União Brasil, como bem disse o Beraldo, é, na verdade, uma frente partidária que cabe absolutamente tudo. Aliás, tem ministros no governo. E agora, como bem lembrou o Beraldo, que o seu candidato se transforma no candidato do governo à presidência da Câmara. Imagina se essa negociação esteja por trás do seguinte: tá bom, a gente topa apoiar o Elmar Nascimento desde que você apoie a candidatura de Lula em 2026. Aí o Pablo Marçal entra no partido e a União Brasil chega e fala: nós entendemos que é melhor negócio continuar com o governo do que ir para a oposição e perder todos os cargos que nós temos. Então, você nem sabe o que vai acontecer. Olha, a única coisa que dá para dizer hoje no Brasil é que o PL e o Novo serão oposição. O resto vai saber para que lado vai quando o vento soprar em 2026. Tudo é possível. Então, esta ideia de que trazer Pablo Marçal para um voo nacional, isso é pura especulação. É quase um devaneio.